Se abriu, conseguiu achar o capítulo 4 de 1 Coríntios. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Apenas o verso 1 e 2, Paulo usa duas palavras aqui que precisam ter o nosso entendimento, ela precisa fazer parte da nossa vida, ainda que as coisas pareçam que a gente sobressaia tudo, que a gente é que comanda tudo, que a gente é que toma posse de tudo. Paulo está dizendo duas palavras aqui, diz, portanto, que todos nos considerem como servos. Essa palavra servo, ele usa duas palavras no texto para servo aqui. A primeira palavra que ele usa para servo de Cristo, ele usa a palavra encarregados. Em outra versão, se está encarregado, está dispenseiros. Então, essa é a primeira palavra para servo, encarregados. Tá? Que ele está usando aqui para dizer para os coríntios que os coríntios não são donos de absolutamente nada. Eles são apenas servos. A primeira palavra que ele usa aqui para servo e encarregados é uperete no grego a palavra. E essa palavra detona o servo que trabalha para o seu Senhor e que não tem intenção nenhuma de ser a luz, de ser bem visto pelas pessoas. Ele não tem nenhuma intenção de ter mais brilho do que aquele que o chamou para o ministério, o chamou para o ministério da igreja, em qualquer que seja o ministério infantil, ministério da diaconia, ministério da música, ministério das finanças, ministério da música. Não, ele chamou você para ser esse servo, esse uperete, que vai fazer as coisas da melhor forma possível, para que ao invés desse servo ser visto pelos homens, ser aplaudido pelos homens, ele está apenas fazendo para que o Senhor dele seja visto por todos. Ele não tem interesse. Esse uperete era o escravo que remava no fundo do navio, no porão do navio. A naus andava, o navio ia ao seu porto seguro, ao seu alvo, e ele estava fazendo o seu serviço em todo o mar. Todo mundo via o navio sendo conduzido, mas ninguém via quem estava conduzindo o navio, quem estava fazendo o navio se movimentar, porque quem estava fazendo não era visto, era aquele que estava no porão do navio. Aqueles que remavam não eram vistos por ninguém, mas que faziam a coisa andar. Deus está chamando você, servo dele, para fazer a obra andar. Você pode dizer amém? Deus está te chamando para que você faça o seu ministério progredir na igreja. Deus está te chamando para que você seja esse uperete, esse escravo, esse servo que faz a obra não com a intenção de ser visto, mas com a intenção do seu mestre, do seu servo, do seu Senhor, daquele que o chamou, para esse ministério, ser visto no seu lugar. Isso que Deus está falando aqui nesse momento para você. Você é esse uperete. A igreja precisa andar, amém, irmãos? Em todos os sentidos. A igreja precisa andar na obra que eu digo de alvenaria. Nós precisamos começar a sonhar. Precisamos começar a pedir a Deus os recursos necessários para que a gente possa terminar a obra desse tempo. Mas a igreja também precisa caminhar na questão da evangelização. A gente precisa evangelizar as pessoas dessa comunidade. Os vizinhos precisam saber que aqui tem uma igreja batista, que ensina a Bíblia, uma igreja batista que é comprometida com o reino de Deus, uma igreja batista que Jesus é o Senhor dela. Então Deus precisa desses superetes que anunciam o Evangelho e que não tem nenhuma intenção de ser visto por ninguém. A segunda palavra para servo que ele usa aqui é oikônomo, né? O oikônomo é aquele que é o administrador de uma grande casa, de um grande projeto.
Toda grande casa tem que ter um grande administrador. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, que ele é esse oicônomo. Oico vem de casa, cônomo vem de economia, de administração. É aquele que administra uma grande fazenda, um grande negócio. Mas ele tem consciência de que esse grande negócio não é dele. Ele vai ter que prestar conta ao Senhor que o regimentou para ser o econômico, para ser o administrador dessa grande casa. Então eu quero dizer que você é o administrador de um grande negócio. O Evangelho, irmãos, é a grande obra que Deus colocou na nossa mão. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Guarda bem, ele não é seu, ele também não é meu. Eu apenas sou um servo ou econômico. Eu sou apenas o administrador. Eu sou apenas aquele que gerencia as causas de Deus. Ou seja, nada que eu tenho aqui é meu. Eu apenas tomo conta para alguém que há de me pedir conta de tudo que eu administro. A minha família não é minha, é de Deus, amém, irmãos? A sua também não. A sua fazenda ou sua empresa, Deus colocou para que você gerenciasse, para que você administrasse. Os seus filhos não são seu. A Bíblia diz que eles são heranças do Senhor. Repita comigo, eles são heranças do Senhor, amém, irmão? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que Deus me deu para administrar, Ele me deu para eu cuidar, para que quando Ele voltar e requerer tudo isso, Ele encontre melhor do que Ele deixou. Então, a sua família, quando Jesus voltar e pedir conta daquilo que Ele te entregou, Ele vai querer a sua família melhor do que Ele deixou para você. O seu emprego, o seu ofício que você desenvolve na grande empresa, você vai ter que entregar para Deus melhor do que você recebeu dele. O seu cargo da igreja, o seu empenhar-se num ministério da igreja, você vai ter que desenvolver isso de tal maneira melhor do que quando você chegou, quando você recebeu. Então, nós somos o Ruperete, aquele que faz a obra sem ser visto. Amém, irmãos? Esse é o princípio que você precisa entender. Mas nós somos também administrador de uma grande obra que Deus deixou para que nós administrássemos. E tudo que Ele nos deu, nós vamos ter que prestar conta. Naquele dia, você vai ouvir servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gosto do Senhor, porque você foi um bom servo, tanto na área de fazer a obra sem ser visto, de proclamar o nome do Senhor, quanto na área de administrar aquilo que Deus te deu. Então esse é o primeiro princípio para a nossa vida. O segundo princípio está em 2 Coríntios. Fala, por favor. 2 Coríntios capítulo 4. Esse é o segundo princípio. Você precisa ter isso no seu coração. Isso nasceu no meu coração uma vez que nós estávamos fazendo psicologia, há muito tempo isso, na Estácio. E a sala era muito grande, tinha muitos alunos, tinha mais de 70 alunos. E a professora de ciência da religião, ela fez uma pergunta na sala de aula, ela fez uma colocação, uma afirmação na sala de aula, foi uma pergunta. Ela disse que todo conhecimento deveria passar pelo campo da observação, ou seja, todo conhecimento deveria passar pelo campo do laboratório, de ser observado. E que aquilo que não era comprovado no laboratório não podia ser chamado de conhecimento. Aí eu me lembrei do capítulo 4 e do capítulo 5. Olha o capítulo 5, verso 7. Capítulo 5, verso 7, Paulo diz: porque vivemos, por quê? Pela fé, e não por vista. Então, para ele, se a fé não pode ser provada no laboratório, então para ela não é conhecimento, mas para mim é. Aí eu parei também no capítulo 4, verso 18, que eu estou meditando com vocês. Verso 18 do capítulo 4, que o apóstolo Paulo então faz uma afirmação contundente para os coríntios, que eram os maiores intelectuais, eles eram gregos, então viviam questionando tudo, especulando tudo, que era a filosofia grega. E Paulo então faz essa colocação para a igreja de Corinto, dizendo o seguinte, no capítulo 4, verso 8: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Eles estavam acostumados com a especulação, eles estavam acostumados com a observação. E quando a professora me faz essa colocação na sala, dizendo que só pode ser conhecimento aquilo que só pode ser comprovado pelo laboratório, eu então entrei em crise e falei: meu Deus, então o que eu estou fazendo com o pastor? Tem alguma coisa errada nisso. Então eu fiz uma pergunta para a professora: a senhora está sentindo o cheiro dessa carne que está entrando pela janela da faculdade? Porque a faculdade está ali no centro de Niterói, era rodeada de apartamento, de casas, daí quando era a hora do almoço.
era 11h30 mais ou menos, estava um cheiro tremendo de na sala. Ela falou, claro que eu posso. Eu falei, que cheiro é esse, professora? Ela falou, você é cheiro de carne suína. Eu falei, correto. Como é que a senhora sabe? A senhora experimentou isso? Eu preciso experimentar maconha, cocaína, álcool, para saber se é bom ou ruim? Existe um conhecimento, que o senhor chama de conhecimento empírico, que é o conhecimento obtido através dos sentidos. E às vezes nem passou dentro laboratorial, do experimento, apenas o conhecimento que a gente tem dos sentidos. Então, para eu posso ver alguma coisa e reconhecer que é verdadeira, eu posso sentir alguma coisa e reconhecer que ela é verídica, eu posso apalpar alguma coisa e saber que é verídica, eu não preciso automaticamente passar pela observação pelo campo do laboratório. Aí houve uma discussão tremenda na sala de aula. Aí eu falei para uma aluna que depois da sala, nunca mais me esqueci o nome dela. O nome dela é Cecília, uma moça muito bonita. Quando eu saí com a minha mochila, ela falou, eu posso falar com o senhor? Eu falei, senhor, não, por sua idade. Hoje ela era muito mais velha que ela. Esse cara mentira besta, velho, querendo fazer faculdade pela diretora do também. É bonito. Eu falei, claro. Falou, você é pastor? Eu falei, como você sabe disso? Eu sou pastor. A sua observação foi muito interessante. Existe mais algum versículo que eu possa amarrar esse conhecimento? Eu falei assim, 2 Coríntios 4:18, onde diz, fixamos os olhos não naquilo que vemos. O que quer dizer com isso? Teve um homem que escreveu um livro chamado Mente Milionária. E há um outro melhor ainda, que é o Napoleão Hill, que escreveu um livro chamado Quem Pensa Enriquece. Escreveu um outro livro que eu comprei desse tamanho, as Leis do Triunfo. E todos eles, eu lendo esse livro, todos eles usam o princípio das coisas que estão ocultas. Paulo está dizendo, fixe os seus olhos naquilo que vocês não veem. O que Paulo está dizendo? Esse é um princípio que eu e você precisamos nortear na nossa vida para sempre. Não pensa você que o real é aqui, não. Paulo está dizendo que o mundo que você não vê, o mundo espiritual, é muito mais real do que o mundo material. Então, o que Paulo está dizendo com isso? Invista muito mais no mundo espiritual do que no mundo material. Ele não acha que o princípio tremendo nos fala coisas tremendas. Ele diz, quando você deseja alterar o que está visível, tem alguma coisa que está visível que está te trazendo prejuízo, te trazendo dor. Ela é visível. E você quer alterar isso. Ele diz, antes de você alterar o que você está vendo, altere o que você não está vendo. Meu Deus, como é que pode ser isso, gente? Você deve modificar o que é invisível e não o que é visível. Porque o invisível é que gera o visível. O espiritual é que gera o material. É mais ou menos isso que Paulo quer dizer. Então ele diz o seguinte: muitos dizem que é necessário ver para crer. Você já ouviu isso, né? É lógico que Tomé foi o precursor dessa frase, né? Eu só creio se eu vir. A pergunta para essas pessoas dizer é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se você não tiver muito certo acerca da existência da eletricidade, ou da existência dela, experimente então colocá-lo dentro da tomada. Automaticamente você vai saber que você não consegue ver, mas você sabe que ela existe. Eu garanto que a sua dúvida irá desaparecer imediatamente. E aí ele prossegue então dizendo o seguinte: eu aprendi com as experiências, e as experiências elas são fundamentais. A gente tem uma instância chamada subconsciente, que é onde estão todas as suas experiências que você viveu no passado em forma de leis. As experiências que eu vivi no passado como criança, como adolescente, como jovens, que me marcaram, elas estão nessa instância chamada subconsciente. Elas se transformaram em leis. Então, o que eu aprendi sobre dinheiro? Né? Dinheiro é maldito. Os ricos não irão para o céu, irão para o inferno. Elas estão lá, eu ouvi isso. Talvez isso eu carrego
minha vida toda, que eu aprendi o seguinte, você também deve ter aprendido que quando a gente começa a crescer, nosso pai coloca a gente no colégio, a gente estuda, aí depois de estudar, nosso pai então nos orienta a gente fazer um curso para a gente entrar no mercado de trabalho, ter um bom emprego, e aí casar, se formou, casou, e aí você tem seu salário para você viver a vida toda e você se aposentar. Isso é uma crença. Isso é uma crença que eu aprendi, que você aprendeu. E que a gente não tem sucesso na nossa riqueza, na nossa vida financeira e em muitas outras áreas da nossa vida, porque a gente está amarrado nessa crença que está no nosso subconsciente, que ela precisa ser desprogramada. É isso que ele vai dizer no livro dele. Ela é invisível. Então ele vai trabalhar com três coisas. Ele vai trabalhar com as experiências. Essas experiências transformam-se em leis, né, que são essas crenças, na verdade, se transformam em crenças, crenças limitantes que atrapalham que você progrida na vida. Vai trabalhar com essa experiência, vai trabalhar no nosso pensamento. Tudo que é pensamento gera sentimento. Então vai entrar no campo do sentimento. Isso é altamente teológico. Eu vou trabalhar sempre para vocês na teologia, irmão. Davi pensou em Batseba. Os olhos olharam para ela e falou: essa mulher é linda. Colocou ela, não parava de pensar na Batseba. Depois do pensamento, entrou no sentimento. Ele ficou louco por ela, ele ficou apaixonado por ela. A paixão foi tão grande que ele mandou os servos lá falar para ela: pergunta lá como que é ela, faz o relatório para mim. Eles mandaram para Davi: ela é casada com Urias, seu melhor soldado. Ou seja, ela é proibida, é casada. Nem essas informações que ele teve a respeito da Batseba foi suficiente para tirar essa paixão louca. Ele estava pela mulher sabendo que ela era casada e que ele era casado. Então primeiro pensa experiências, depois o pensamento, depois o sentimento. Davi não conseguiu se livrar do sentimento. O sentimento gerou ação. Sabe o que aconteceu a ação? Ele foi lá, matou o marido dela e tomou ela como esposa. Depois da ação veio os resultados, que são as consequências. Então as consequências de eu estudar, de eu ter um emprego, de eu ter uma profissão, de eu ter me casado, de eu ter um único salário, é pobreza para a minha vida. Por isso alguns de vocês entram no meu gabinete e falam: pastor, eu estou desempregado. Eu vou impor as mãos sobre você, porque a Deus me faça de você um empresário. Porque você vai ser rico, vai ser milionário e você vai poder entregar 50, 100 pessoas. Então o que ele está dizendo isso? Como que a gente aprende com as experiências que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as coisas que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, vai dizer ele no seu livro, mas tenho certeza que você sofrerá se não aplicar esse princípio de que as coisas espirituais são muito mais reais do que as coisas materiais. Se você não aplicar isso na sua vida, você vai sofrer muito. Por quê? Porque você estará indo contra as leis da natureza, que diz que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. Se você tem um pé, por exemplo, tem uma fruta aqui muito gostosa e hoje uma fruta muito difícil, mas muito cara, que já descobriram que essa fruta e o chá das folhas dentro vale mais do que uma sessão de quimioterapia, que é a graviola. Fruta cara. Você comprou um pedaço de terra, começou a plantar lá as sementes da graviola. E aí os pés nasceram bonitos, mas você viu que os frutos ficaram coados. Você vai colocar remédio nas folhas, no caule, no fruto ou na raiz? Hein? Onde você vai colocar? Você vai colocar na raiz, porque você sabe que o problema está na raiz. Quando o médico fala assim: você está com problema no estômago, vai tomar omeprazol. Isso vai proteger seu estômago, você vai conseguir almoçar e jantar. Só que o problema não é só isso, o problema é crônico. Você precisa fazer uma endoscopia com biópsia, e com biópsia você vai ver se é aquele vírus H. pylori, ou se você tem uma gastrite crônica, que era o meu caso. Fiz lá a biópsia, deu gastrite crônica. O médico passou 28 dias de tratamento com antibiótico. Ele matou, ele foi na raiz, ele matou o problema. E aí agora eu vou bater pedra. Eu estou querendo procurar, porque ele foi na raiz.
Então guarda bem, quando o fruto não está saindo muito bem, quando o visível não está bem, é porque o invisível está mal. Observe o nosso comportamento, quando ele está muito irritado, amargurado, os nossos relacionamentos estão perturbados, o nosso corpo está ficando doente, é porque a raiz, o problema, o interno, o espiritual não está legal. Você precisa ir na raiz para matar o problema. Então ele vai dizer isso. Ele vai dizer que como seres humanos não estamos acima da natureza, ele vai dizer. Somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, ou seja, do nosso interior, entendeu isso? A vida flui suavemente. Ela flui suavemente. Se não fizermos isso, nós vamos viver e vamos nos tornar uma vida complicada e uma vida muito difícil. Aí então fez dizer, em toda floresta, em toda fazenda, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos, já que estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já caíram, ou mudar aqueles que já estão caídos dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Paulo está dizendo que o nosso interior, Paulo está dizendo que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo material. Não é o que vemos, é o que não vemos. Não é o dito, é o não dito. Então, se tem alguma coisa acontecendo de errado com a gente precisa olhar as nossas raízes. A gente precisa olhar o nosso interior. Esse é o segundo princípio. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico, do que o mundo material. Então, a proposta é que nós andemos por fé e não por vista. A proposta é que nós investamos no reino. Porque a Bíblia diz que aquele que deu receberá muito mais, incontáveis bênçãos do que recebeu aqui na terra. Então você precisa investir no reino de Deus. Isso não é tempo perdido, guarda bem. Eu quero caminhar no ensinamento. Tinha 4 ou 5 princípios, hoje eu vou de 3. O primeiro princípio é de servo, amém, irmãos? O servo, o perete, aquele que faz a obra para Deus ver e não para o outro ver, aquele que não quer ganhar o ônus, mas que quer deixar para o mestre que foi. O perete é o econômico que toma conta da grande obra que Deus delegou a você, tá? E que você é esse servo, esse administrador que está fazendo a coisa muito bem, e que quando ele voltar ele vai receber muito melhor do que ele entregou a você. O segundo princípio é o princípio de que as coisas espirituais são muito mais reais do que as coisas materiais. Não se apegue às coisas materiais. Tenha ela para abençoar pessoas, mas não se apegue a elas. Invista no reino e você vai ver o resultado. Porque o que é espiritual, o que é invisível é que vai gerar o invisível. O que é invisível é que vai gerar o visível. A raiz que gera o fruto, não é o fruto que gera a raiz. E o terceiro e último está em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, que é um texto que eu já preguei um sermão aqui, mas eu quero deixar apenas esse versículo, que é um princípio muito contundente para a gente aplicar para a nossa vida. Capítulo 7 de Eclesiastes, verso 8. O texto diz assim, a parte A do versículo: o fim das coisas é melhor do que ser visto. Você pode repetir aí? O fim das coisas é melhor. Aplique isso na sua vida. Não se empolgue com os começos. Eu gosto muito de uma palavra de Jesus que está em Lucas capítulo 14, no verso 28. Quando você tiver que fazer um prédio ou um empreendimento, senta primeiro para calcular o preço, porque pode ser que você comece a obra e não tenha dinheiro suficiente para terminar. Guarda bem. E aí os seus inimigos vão rir de você. Então até o próprio Jesus diz o seguinte: invista no final. Então a máxima
Esse terceiro princípio é: um bom início, você pode anotar se você quiser, um bom início não é garantia do final feliz. Note para mim, um bom início não é garantia. Mais uma vez, um bom início de um final feliz. Por quê? Começar, irmãos, todo mundo começa. A gente começa uma casa, a gente começa um estudo, a gente começa um namoro, a gente começa um empreendimento, a gente começa um projeto na comunidade. Não se iludem com isso. Não se iludem. E às vezes, por falta de conhecimento de que o final é muito mais importante do que o início, falta de conhecimento de que Deus avalia muito mais do que onde nós vamos chegar do que onde nós estamos, a gente acaba investindo muita força, a gente acaba investindo muita saúde, a gente acaba investindo todo o nosso recurso na empolgação do início e não faz o cálculo para ver se nós vamos conseguir ultrapassar a linha de chegar. Porque na Bíblia, no cristianismo, o vencedor, que é um dos sermões que eu vou pregar aqui em Apocalipse, o vencedor não é o que ultrapassa, não é o que chega em primeiro lugar, mas é o que ultrapassa a linha de chegada independentemente do tempo que você levou para isso. Então guarda bem isso, irmãos. Eu disse certa vez aqui que Judas teve um início brilhante. Mateus capítulo 10, quando Jesus escolhe os 12 apóstolos. Você se lembra disso? Judas estava no meio. A população é a população de 3 milhões de pessoas. Se você pensar em Judas, Judas andou com Jesus, Judas ouviu os sermões de Jesus, Judas viu, testemunhou os maiores milagres que um homem já construiu, que um homem já fez na terra. Lázaro sai para fora 4 dias podre, a mulher com uma doença lá de 12 anos, um fluxo, um descontrole hormonal que descia direto. Judas viu tudo isso. E na caminhada com Jesus Cristo, no capítulo 27 de Mateus, verso 1 a 3, diz lá que Judas ficou com remorso porque tinha entregado Jesus aos soldados, e aí pegou uma corda e foi e suicidou-se. Então teve um início bom, mas teve um final o quê? Horrível. De contrapartida do exemplo do apóstolo Paulo, prendeu cristão, matou cristão, foi atrás dele em outros países, pegou cartas, ou seja, passaporte do país de Jerusalém para perseguir os cristãos da cidade, até que um dia encontrou com Jesus. Jesus então se revelou para ele, ele fez uma descoberta. A primeira descoberta é que Jesus estava vivo. A segunda descoberta é que a salvação é pela graça, não é pela lei, como ele pregava. A terceira descoberta é que a salvação é pela graça, Jesus está vivo, tá? E a vida tem um propósito. Quando ele descobriu isso, ele se tornou o maior cristão de todos os tempos e levou o evangelho para a extremidade do mundo, do Império Romano daquela época. E aí então ele é preso por Nero, pregando o evangelho em 64, e está em 2 Timóteo capítulo 4, de 1 a 6, no verso 6, ele vai dizer: já estou sendo derramado por libação, o tempo também para tudo está próximo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Teve um início ruim, mas o final feliz. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então 3 princípios para você nessa noite. Domingo que vem eu vou trazer mais 3 princípios para a gente caminhar. Guarde bem esses princípios no seu coração. Se você achou que o pastor pregou rápido demais, não tem problema, está sendo transmitido. O Rafael vai colocar o link do grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, eu quero pedir 11 a noite você dar o nome aí, aonde administrador Irene, administrador do grupo, dá para Irene o seu número, que ela vai colocar, e você vai ter acesso a esse sermão dessa noite. Você, por favor, compartilhe, comente, mande para ajude as pessoas, tá? Um bom início não é garantia de um final feliz. Deus não avalia a gente pelo início, mas sim como nós vamos terminar. Que Deus nos abençoe.